Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, vamos juntos para mais um devocional? Convido você a ficar até o final, convido você também a compartilhar essa palavra com alguém, para que juntos a gente possa ser edificados pela palavra de Deus. Bem, o nosso devocional de hoje vai estar baseado no segundo livro dos Reis, no capítulo 6. A gente vai ler 2 versículos. A gente vai ler o versículo 16 e 17. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 16 e o 17. Diz assim: O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Vamos orar? Pai Santo, Pai bondoso, eu rendo graças ao Senhor mais uma vez pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua proteção. Estamos aqui, pois até aqui o Senhor nos ajudou. Esse mundo não nos venceu porque a graça do Senhor está conosco. As aflições que passamos neste mundo não nos venceu. As ansiedades não nos venceu, porque a graça do Senhor está conosco. Te agradeço, Senhor, pela sua proteção, pelo seu amor, pela sua bondade. Continue com as suas mãos estendidas sobre nossas vidas. Nós somos dependentes da sua graça. Nós somos dependentes da sua bondade, nós somos dependentes do seu amor. Não sei quem vai ver esse vídeo, mas eu peço a Ti, no nome de Jesus, que através do Teu Espírito, essa pessoa possa ser edificada, consolada, exortada pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Bem, a narrativa é muito longa. O que está acontecendo aqui no versículo 16 e 17, a narrativa começa no versículo 8 e vai até o versículo 23. Se nós fôssemos aqui do jeito que eu gosto, versículo por versículo, o vídeo ficaria, muito grande. E como o propósito aqui é um devocional, então eu vou falar de forma resumida. Vou compartilhar com os irmãos algumas aplicações para nossas vidas. Porque, como eu disse, se formos aqui versículo por versículo, vamos ficar aqui mais de 45 minutos, o que seria muito bom, mas sairia da configuração de um devocional. Amém? Então vamos lá. No versículo de número 8, o rei da Síria, ele estava em guerra contra Israel. E o rei da Síria, ele vai convocar os seus conselheiros, vai fazer uma reunião com eles, para poder dizer que ele vai montar o acampamento dele em algum lugar. O rei da Síria, no texto, não fala para os seus conselheiros onde é que o seu acampamento, o seu exército vai ficar. Mas ele apenas vai dizer no versículo 8 que ele vai montar o acampamento dele em algum lugar. Ou seja, ele vai se preparar. Ele deseja atacar Israel de surpresa. Mas em Israel havia um homem de Deus chamado Eliseu. O rei da Síria planejava atacar Israel de surpresa. Como eu disse para vocês, o rei da Síria não falou para os seus conselheiros onde o acampamento dele iria estar montado, mas ele iria montar o seu acampamento em algum lugar. Deus revelava tudo a Eliseu. E Eliseu mandava mensagem ao rei de Israel. Dessa forma, o povo de Israel era protegido.
o rei da Síria planejava atacar de surpresa, pegar o povo de Deus de surpresa, mas Deus revelava a Eliseu e Eliseu mandava mensagem ao rei de Israel: olha, o acampamento do inimigo vai estar ali, naquele lugar. E o rei de Israel mandava investigar aquele lugar. Dessa forma, os planos do rei da Síria não foi um sucesso. E aqui está algumas aplicações para nossas vidas. Os planos do inimigo contra nossas vidas não serão um sucesso. O inimigo não terá sucesso. Deus não pode ser pego de surpresa. Eliseu não estava na reunião que o rei da Síria fez, mas Deus estava. Eliseu não ouviu as estratégias do rei da Síria, mas Deus ouviu. A palavra de Deus diz que Deus ele apanha os sábios na sua própria astúcia. O rei da Síria planeja atacar Israel de surpresa. O rei da Síria deseja surpreender o povo de Deus. Mas no meio do povo de Deus havia um profeta chamado Eliseu. E como eu disse, Deus revelava a Eliseu os planos do rei da Síria. E Eliseu mandava mensagem ao rei de Israel. O versículo de número 12, de 2 Reis, capítulo 6, diz que o rei da Síria falava palavras no seu quarto. Na onde? No seu quarto. Quarto. Lugar de privacidade. O rei da Síria fazia planos no seu quarto. Falava palavras no seu quarto. Eliseu não estava na reunião que o rei da Síria fez. Eliseu não estava no quarto do rei da Síria, onde o rei da Síria falava palavras, planejava estratégias. Eliseu não estava nem na reunião, nem no quarto, mas Deus estava. Aleluia! Deus estava na reunião, Deus estava no quarto. Eliseu não estava na reunião e nem no quarto, mas Deus estava. Sabe o que eu penso aqui no meu quarto? Você não sabe, mas Deus sabe. Deus conhece todas as estratégias dos nossos inimigos. Deus conhece todos os pensamentos dos nossos inimigos. E não só dos nossos inimigos. O nosso Senhor conhece tudo aquilo que eu penso, aquilo que eu planejo aqui no meu quarto. O Senhor também conhece todos os pensamentos, todas as estratégias que nós planejamos no nosso lugar de privacidade, no nosso quarto. O versículo de número 9 vai chamar o profeta Eliseu de homem de Deus. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar. Eliseu sabia em qual lugar o acampamento do exército do rei da Síria estaria montado. Mas eu repito, para você não esquecer, Eliseu não estava na reunião que o rei da Síria fez e Eliseu também não estava no quarto do rei da Síria. Mas como que o profeta Eliseu, como que o homem de Deus conhecia as estratégias, conhecia o lugar onde o exército do rei da Síria estaria? Deus revelava a ele. E olha só, Deus revelava a Eliseu onde o acampamento do exército do rei da Síria estaria,
E o que Eliseu faz? Comunica, manda mensagem ao rei de Israel. Ou seja, Eliseu não guardou a revelação para ele mesmo. Eliseu não usou a revelação para benefício de si mesmo. Eliseu poderia ter guardado a revelação para ele. Eliseu poderia ter feito isso daqui. Fala para o rei da Síria que eu tenho uma informação que vai proteger ele. Mas em troca, eu exijo R$ 1.000, R$ 2.000. Como nos nossos dias tem muita gente fazendo. E muitos estão caindo. Muitas pessoas estão usando a revelação de Deus, a palavra, para benefício de si mesmo. E não para beneficiar o próximo. Eliseu aqui, ele agiu como um mediador entre Deus e os homens. Eliseu é um tipo de Cristo aqui. Paulo disse na sua carta a Timóteo que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Aqui Deus fala com Eliseu e Eliseu fala com o rei de Israel. Eu quero dizer para você que está vendo esse vídeo que o que você sabe da palavra pode salvar, pode proteger, pode curar a vida de alguém. Eliseu não guardou a revelação que ele recebeu de Deus para ele mesmo. Ele compartilhou. Você me entende? Sangue estaria nas mãos de Eliseu se ele guarda a revelação só para ele mesmo. A nossa geração é uma geração que tem a palavra, mas não usa, por exemplo, muitos, não todos, não usam as redes sociais, por exemplo, para compartilhar a palavra. Usa as redes sociais para postar foto fazendo biquinho, tudo dois. Você vai nas redes sociais de algumas moças, é só foto imoral. Use as suas redes sociais, use os meios que você tenha à sua disposição para compartilhar a revelação que Deus te deu. A revelação que Deus nos deu é a palavra. Por meio do que você sabe da palavra, por meio daquilo que você está aprendendo nesse vídeo aqui, por exemplo. Deus pode usar a sua voz para abençoar a vida de alguém. Isso é importante. Vamos continuar. O versículo de número 11 diz que o rei da Síria vai ficar enfurecido, porque os planos dele estão dando errado. Deus revela a Eliseu onde o acampamento do rei da Síria vai estar, e Eliseu envia mensagem ao rei de Israel. O rei da Síria ficou enfurecido, porque os planos dele estão dando errado. Isso acontece com a gente também. Mas não deveria ser igual o rei da Síria. O rei da Síria, versículo 11, desconfia que tem um traidor no seu exército. Porque o rei de Israel sabe onde o acampamento dele vai estar. Mas não tem ninguém traindo ele. O rei da Síria não está sendo traído por algum membro do seu exército. Lembra? É Deus que está revelando a Eliseu os planos dele. E Eliseu envia mensagem ao rei de Israel. O ser humano é mestre em culpar os outros pelos seus planos que dão errado. Culpar os outros pelos meus planos que estão dando errado não é uma coisa nova. Não é algo do século 21. Já é algo desde o princípio. Lembra? Gênesis capítulo 3. O casal caiu. Adão e Eva pecou. Mas Eva colocou a serpente em quem? Foi a cobra. Foi a serpente. E Adão? Foi a mulher que tu me deu.
E Deus culpou a serpente, vai comer do pó da terra. Culpou Eva, com dor você vai gerar. Culpou também Adão, você vai suar para poder comer. Adão culpava a mulher culpava a serpente. Deus culpou todo mundo. Deus julgou todos. Deus responsabilizou tanto Eva quanto Adão. Mas você viu? Desde o princípio o ser humano é mestre em ficar culpando os outros pelos seus planos que dão errado. Ah, a célula da minha igreja está dando errado, culpado é fulano. Ah, o projeto da igreja de evangelismo está dando errado, o projeto de ação social, culpado é fulano, culpado é ciclano. Nessa oportunidade nós somos convidados. Quando o meu plano, quando o seu plano, quando os nossos planos der errado, nós estamos sendo convidados aqui agora a confiar em Deus ou ficar culpando os outros. Porque quem fez os planos do rei da Síria dar errado não foi Eliseu, não foi demônio, foi Deus. O homem faz planos no seu coração, mas Deus dirige os passos. A última palavra vem do Senhor. Se Deus quiser, Ele frustra os seus planos. Se Deus quiser, Ele não permite que seus sonhos se tornem realidade. E aí agora nós estamos sendo convidados, quando os nossos sonhos, quando os nossos planos derem errado, nós estamos sendo aqui convidados a confiar em Deus ou ficar culpando os outros. Para nós terminarmos o nosso devocional, bem, o propósito do rei da Síria era atacar Israel. Só que o propósito dele agora vai mudar. No versículo 8, lembra? O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele planeja atacar Israel. Mas havia um homem de Deus, Eliseu, que não estava na reunião que o rei da Síria fez, não estava no quarto do rei da Síria. Mas Deus revelava a Eliseu o lugar, o local onde o acampamento do rei da Síria iria estar. E o que Eliseu fazia? Enviava uma mensagem ao rei de Israel. Agora o alvo do rei da Síria já não é Israel, é Eliseu. Versículo 13, olha o que o rei da Síria vai dizer. Ordenou o rei, descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. O propósito do rei da Síria no início, atacar Israel. Agora ele quer capturar, prender Eliseu. Por quê? Porque o inimigo, ele teme uma voz profética. Quem é Eliseu? Profeta. Homem de Deus. Deus revelava a ele o lugar, o local onde o acampamento do rei da Síria estaria. O inimigo, ele teme a igreja, porque a igreja é uma voz profética. O apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 11 adiante, que na igreja Cristo abençoou alguns com o dom de apóstolo, com o dom de evangelista e outros com o dom de profeta. A igreja é uma voz profética e o inimigo teme a voz da igreja. O pessoal que o rei da Síria envia para poder capturar Eliseu vai chegar onde o profeta está, e Eliseu estava acompanhado de um servo, de um homem, e no versículo de número 15, a palavra de Deus diz que o servo de Eliseu se levantou bem cedo de manhã e ele viu uma tropa com cavalos e carros de guerra. O servo de Eliseu só vê o exército inimigo. Ele vai
até Eliseu e vai dizer no versículo 15: Ah, meu Senhor, o que faremos? Aí entra os dois versículos que nós lemos. O profeta Eliseu vai responder para o servo dele: Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha só isso. O exército do rei da Síria chegou onde Eliseu estava para capturar Eliseu, prender Eliseu. O servo do profeta Eliseu enxerga o exército inimigo, mas ele não tem visão, ele não enxerga que o exército de Deus já estava ao redor de Eliseu. Já estava naquele local, já estava naquele lugar. Quando o exército do rei da Síria chegou para capturar, prender Eliseu, o exército de Deus já estava lá. Mas quem tinha essa visão? Eliseu. O servo do profeta Eliseu não tinha essa visão. Nós estamos lidando aqui com uma visão natural e uma espiritual. Eliseu enxerga o exército inimigo, mas também enxerga. Versículo 17. Quando os olhos do servo do profeta Eliseu foram abertos, ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O que é que eu estou pregando? O que é que eu estou compartilhando com você? É que antes do exército inimigo chegar para prender Eliseu, o exército de Deus já estava ao redor dele. Aleluia! Pela fé, eu profetizo essa palavra sobre a sua vida. O livramento vai chegar antes do acidente. A paz vai chegar antes da ansiedade. A proteção divina, a proteção de Deus, ela vai chegar antes do exército inimigo. O exército inimigo pode até chegar onde você está. Aleluia. O exército inimigo chegou onde Eliseu estava, mas não prendeu Eliseu. O inimigo pode até saber aonde você está. O inimigo pode até chegar no lugar onde você está, mas ele não terá acesso à sua vida.